Capítulo 7. Nós surgimos no Central Park, logo ao norte da lagoa. Senhora O'Leary parecia bem cansada enquanto ela caminhava com dificuldade em direção a um aglomerado de rochas. Ela começou a farejar em volta, e eu estava com medo que ela marcasse seu território, mas Nico disse, está tudo bem. Ela apenas sente o cheiro do caminho de casa. Eu franzi a testa. Através das rochas? O submundo tem duas entradas principais, Nico disse. Você conhece a que fica em Los Angeles. A travessia de Caronte. Nico concordou com a cabeça. A maioria das almas vai por aquele caminho, mas há uma passagem menor, mais difícil de encontrar. A porta de Orfeu. O cara com a harpa. Cara com a lira, corrigiu Nico, mas sim, ele mesmo. Ele usou sua música para encantar a terra e abrir uma nova passagem para dentro do submundo. Ele cantou seu caminho direto no palácio de Hades e quase fugiu com a alma de sua esposa. Eu me lembrava da história. Orfeu não deveria olhar para trás quando estava guiando sua esposa de volta para o mundo, mas é claro que ele fez isso. Era uma daquelas típicas histórias, e então eles morreram fim, que sempre faziam nós semideuses nos sentirmos emotivos e confusos. Então está aí a porta de Orfeu, tentei ficar impressionado, mas ainda parecia uma pilha de pedras para mim. Como se abre isso? Precisamos de música, Nico disse. Você canta bem? Não. Você não pode apenas, falar para ela abrir? Você é o filho de Hades e tudo mais. Não é tão fácil. Precisamos de música. Eu estava bem certo que se tentasse cantar, tudo o que eu causaria seria uma avalanche. Tenho uma ideia melhor, me virei e chamei Grover. Nós esperamos um longo tempo. Senhora O'Leary se enrolou e tirou uma soneca. Eu podia ouvir os grilos no bosque e uma coruja piando. O trânsito zunia ao longo da Avenida Central Park West. Cascos de cavalo galopavam numa passagem próxima, talvez uma patrulha da cavalaria policial. Eu tinha certeza que eles iam amar achar duas crianças passando o tempo no parque à 1 da madrugada. Não deu certo. Nico disse finalmente. Mas eu tive um pressentimento. Minha conexão empática estava realmente formigando pela primeira vez em meses, o que significava que um bocado de gente tinha mudado de repente para o Nature Channel, ou Grover estava próximo. Fechei meus olhos e me concentrei. Grover. Eu sabia que ele estava em algum lugar no parque. Por que eu não podia sentir suas emoções? Tudo o que eu tinha era um zumbido fraco na base do meu crânio. Grover, eu pensei mais insistentemente. Um HMMMM, alguma coisa falou. Uma imagem veio à minha cabeça. Vi uma grande árvore de olmo bem fundo na floresta, bem fora das passagens principais. Raízes nodosas envolviam o solo, fazendo uma espécie de cama. Deitado com seus braços cruzados e seus olhos fechados estava um sátiro. De primeira eu não pude ter certeza que era Grover. Ele estava coberto de ramos e folhas, como se ele estivesse dormindo lá há um bom tempo. As raízes pareciam estar se modelando ao redor dele, vagarosamente puxando ele para dentro da terra. Grover, eu disse, acorde. Zzzzz. Cara, vocês está coberto de sujeira. Acorde. Sonolento, sua mente murmurou. Comida sugeriu. Panquecas. Seus olhos se abriram. Um borrão de pensamentos preencheu minha cabeça como se ele estivesse de repente no modo acelerado. A imagem se dispersou, e eu quase caí. O que aconteceu? Nico perguntou. Eu consegui. Ele está... Ele está vindo. 1 minuto depois a árvore ao nosso lado estremeceu. Grover caiu dos galhos, bem em cima de sua cabeça. Grover, gritei. Uf! Senhora O'Leary olhou para cima, provavelmente imaginando se íamos brincar de pegar com o sátiro. Blaia. Grover baliu. Você está bem, cara? Oh, estou ótimo, ele esfregou a testa. Seus chifres tinham crescido tanto que saíam quase 2 centímetros acima de seu cabelo enrolado. Eu estava no outro lado do parque. As dríades tiveram essa grande ideia de me passar através das árvores para chegar até aqui. Elas não entendem muito bem de altura. Ele sorriu e ficou em pé, em cascos, na verdade. Desde o último verão, Grover tinha parado de tentar se disfarçar como humano. Ele nunca mais tinha usado boné ou pés falsos. Ele nem ao menos usava jeans, já que ele tinha pernas peludas de bode da cintura para baixo.
Sua camisa tinha uma imagem do livro Onde Estão as Coisas Selvagens. Estava coberta de sujeira e seiva de árvore. Sua barbicha parecia mais cheia, quase de um homem adulto ou bode, e ele estava tão alto quanto eu agora. Bom ver você, homem de ponto, eu disse. Você se lembra do Nico? Grover acenou com a cabeça para Nico, então me deu um grande abraço. Ele cheirava grama recém-cortada. Persisse, ele baliu, senti saudades de você. Senti saudade do acampamento. Eles não servem enchiladas muito boas nos territórios selvagens. Eu estava preocupado. Eu disse. Onde você esteve nos últimos 2 meses? Os últimos 2? O sorriso de Grover desapareceu. Os últimos 2 meses? Do que você está falando? Nós não ouvimos nada de você, eu disse. Juniper está preocupada. Nós mandamos mensagens de íris, mas... Espere um pouco. Ele olhou para as estrelas acima como se estivesse tentando calcular sua posição. Qual é esse mês? Agosto. A cor foi sugada de seu rosto. Isso é impossível. É junho. Eu apenas deitei para tirar um cochilo e ele agarrou meus braços. Eu lembro agora. Ele me nocauteou. Percy, nós temos que pará-lo. Uou, eu disse. Acalme-se. Conte o que aconteceu. Ele respirou fundo. Eu estava andando na floresta perto do lago Harlameer. E eu senti esse tremor na terra como se algo poderoso estivesse por perto. Você pode sentir coisas assim? Perguntou Nico. Grover concordou. Desde a morte de Pan, eu posso sentir quando algo está errado com a natureza. É como se meus ouvidos e olhos fossem mais aguçados quando estou na natureza. Em todo caso, comecei a seguir o cheiro. Esse homem com um longo casaco preto estava andando pelo parque, e percebi que ele não criava nenhuma sombra. Ele meio que tremeluzia enquanto se mexia. Como uma miragem? Perguntou Nico. Sim, disse Grover, e toda vez que ele passava por humanos. Os humanos desmaiavam, disse Nico, se curvavam e iam dormir. Isso mesmo. Então depois que ele ia embora, eles se levantavam e continuavam seus afazeres como se nada tivesse acontecido. Eu olhei fixamente para Nico. Você conhece esse cara de preto? Temo que sim, disse Nico. Grover, o que aconteceu? Eu segui o cara. Ele ficou olhando para os prédios em volta do parque como se estivesse fazendo estimativas ou algo assim. Uma garota atleta passou correndo, e se curvou na calçada e começou a roncar. O homem de preto pôs sua mão na testa dela como se estivesse medindo sua temperatura. Então ele continuou andando. Nesse momento, eu sabia que ele era um monstro ou algo ainda pior. Eu o segui até dentro deste bosque, até a base de uma grande árvore de olmo. Eu estava prestes a convocar algumas dríades para me ajudar a capturá-lo quando ele se virou e... Grover engoliu em seco. Percy, o rosto dele. Eu não podia decifrar o rosto dele porque ficava mudando. Só de olhar para ele fiquei sonolento. Eu disse, o que você está fazendo? Ele disse, apenas dando uma olhada ao redor. Você deve sempre fazer o reconhecimento do campo de batalha antes da guerra. Eu disse algo realmente inteligente, como essa floresta está sob minha proteção. Você não vai começar nenhuma batalha aqui. E ele gargalhou. Ele disse, você tem sorte que eu estou guardando minha energia para o evento principal, pequeno sátiro. Vou apenas garantir a você uma curta soneca. Bons sonhos. E essa é a última coisa que eu me lembro. Nico expirou. Grover, você conheceu Morpheus, o deus dos sonhos. Você tem sorte de alguma vez ter acordado. 2 meses. Grover gemeu, ele me pôs para dormir por 2 meses. Tentei envolver minha mente com o significado disso. Agora fazia sentido porque nós não tínhamos conseguido entrar em contato com Grover todo esse tempo. Por que as ninfas não tentaram acordar você? Perguntei. Grover deu de ombros. A maioria das ninfas não são muito boas com o tempo. 2 meses para uma árvore não é nada. Elas provavelmente pensaram que não havia nada errado. Nós temos que descobrir o que Morpheus estava fazendo no parque. Eu disse, eu não gosto dessa coisa de evento principal que ele mencionou. Ele está trabalhando para Cronos. Nico disse, nós já sabemos disso. Uma grande parte dos deuses menores está. Isso apenas prova que haverá uma invasão. Percy, temos que continuar com o nosso plano. Esperem, disse Grover, que plano? Nós contamos a ele,
e Grover começou a puxar com força os pelos de sua perna. Vocês não estão falando sério, disse ele. O submundo de novo, não. Não estou pedindo para você vir, cara. Eu prometi, sei que você acabou de acordar. Mas precisamos de alguma música para abrir a porta. Você pode fazer isso? Grover pegou sua flauta de bambu. Acho que posso tentar. Eu sei algumas músicas do Nirvana que podem separar pedras. Mas, Percy, você tem certeza que quer fazer isso? Por favor, cara. Eu disse, significaria muito. Pelos velhos tempos? Ele choramingou. Pelo que eu me lembro, nos velhos tempos nós quase morríamos várias vezes. Mas tudo bem, nada vem aqui. Ele botou a flauta nos lábios e tocou uma música penetrante, animada. As rochas tremeram. Mais algumas estrofes, e elas se abriram tortuosamente, revelando uma fenda triangular. Eu espiei para dentro. Degraus conduziam para baixo, dentro da escuridão. O ar cheirava a mofo e morte. Trouxe de volta memórias ruins da minha viagem pelo labirinto no ano passado, mas este túnel parecia ainda mais perigoso. Ele levava direto para a terra de Hades, e isso era quase sempre uma viagem só de ida. Virei para Grover. Obrigado. Eu acho. Persiste, Cronos realmente vai invadir? Eu queria poder falar melhor, mas sim. Ele vai. Pensei que Grover ia mastigar de ansiedade sua flauta de bambu, mas ele se endireitou e arrumou a camisa. Eu não pude evitar pensar no quanto ele era diferente do velho e gordo Leneus. Devo animar os espíritos da natureza, então. Talvez nós possamos ajudar. Vou ver se nós conseguimos achar esse Morpheus. Também é melhor contar para Juniper que você está bem. Os olhos dele se arregalaram. Juniper! Oh, ela vai me matar! Ele tinha começado a correr, mas voltou desengonçado e me deu mais um abraço. Tenha cuidado lá embaixo. Volte vivo. Assim que ele for embora, Nico e eu acordamos Sra. Oleari de seu cochilo. Quando ela farejou o túnel, ficou animada e liderou o caminho escada abaixo. Era um ajuste bem apertado. Esperava que ela não ficasse presa. Não imaginava quantos dranos nós precisaríamos para desencalhar um cão do inferno espremido na metade de um túnel que leva ao submundo. Pronto. Nico me perguntou, vai ficar tudo bem? Não se preocupe. Ele soava como se estivesse tentando convencer a si mesmo. Olhei de relance para as estrelas, imaginando se alguma vez eu as veria de novo. Então nós mergulhamos na escuridão. As escadas continuavam eternamente estreitas, íngremes e escorregadias. Estava completamente escuro exceto pelo brilho da minha espada. Tentei ir devagar, mas Sra. Oleari tinha outras ideias. Ela saltava à frente, latindo alegremente. O som ecoava pelo túnel como balas de canhão, e eu notei que nós não pegaríamos ninguém de surpresa até que chegássemos no fundo. Nico ficou para trás, o que eu achei estranho. Você está bem? Perguntei a ele. Ótimo, o que era aquela expressão no rosto dele? Dúvida. Apenas continue andando, ele disse. Eu não tinha muita escolha. Segui Sra. Oleari para dentro das profundezas. Depois de outra hora, comecei a escutar o barulho de um rio. Nós emergimos na base de um penhasco, numa planície de areia vulcânica preta. À nossa direita, o rio STYX rompia das pedras e rugia para baixo por uma cascata de corredeiras. À nossa esquerda, bem longe na escuridão, fogueiras queimavam nas plataformas de Erebus, as grandes muralhas negras do reino de Hades. Eu estremeci. Eu tinha estado aqui pela primeira vez quando tinha 12 anos, e somente a companhia de Annabeth Grover havia me dado coragem para continuar indo em frente. Nico não ajudaria tanto como o negócio da coragem. Ele mesmo parecia pálido e preocupado. Apenas Sra. Oleari estava feliz. Ela correu ao longo da praia, pegou aleatoriamente um osso de uma perna humana, e voltou em minha direção. Ela colocou o osso aos meus pés e esperou que eu jogasse. Talvez depois, garota, olhei fixamente para as águas escuras, tentando segurar meus nervos. Então, Nico. Como nós fazemos isso? Temos que entrar pelos portões primeiro. Mas o rio está bem aqui. Tenho que pegar uma coisa, ele disse, é o único jeito. Ele saiu marchando sem esperar. Eu franzi a testa. Nico não tinha mencionado nada de entrar pelos portões. Mas agora que estávamos aqui, eu não sabia mais o que fazer. Relutante, seguiu pela praia em direção aos grandes portões negros.
filas de mortos estavam paradas do lado de fora esperando para entrar. Deve ter sido um dia pesado para funerais, porque até mesmo a fila morte passe fácil estava lotada. Uf, disse Sra. O'Leary. Antes que eu pudesse pará-la, ela saltou em direção ao ponto de inspeção de segurança. Cérbero, o cão de guarda de Hades, apareceu da escuridão, um Rottweiler de 3 cabeças tão grande que fazia a Sra. O'Leary parecer um poodle de brinquedo. Cérbero era metade transparente, então é realmente difícil vê-lo até que ele esteja perto o bastante para matar você, mas ele agiu como se não se importasse conosco. Ele estava muito ocupado dizendo olá para a Sra. O'Leary. Sra. O'Leary, não, gritei para ela, não cheire. Oh, cara. Nico sorriu. Então olhou para mim e sua expressão se tornou toda séria novamente, como se ele tivesse lembrado algo desagradável. Venha. Eles não vão nos dar problema algum na fila. Você está comigo. Eu não gostava disso, mas nós passamos pelos espíritos da segurança e entramos nos campos de esfódelos. Tive que assobiar 3 vezes para a Sra. O'Leary antes que ela deixasse Cérbero sozinho e corresse até nós. Nós caminhamos por campos negros de grama pontuados com álamos pretos. Se eu realmente morresse em alguns dias como a profecia havia dito, eu acabaria ficando aqui para sempre, mas tentei não pensar nisso. Nico marchou à frente, nos levando cada vez mais perto do Palácio de Hades. Ei, eu disse, já entramos pelos portões. Onde nós estamos? Sra. O'Leary rosnou. Uma sombra apareceu acima de nós, algo escuro, frio e fedendo a morte. Aquilo desceu rapidamente e aterrissou no topo de um álamo. Infelizmente, eu a reconheci. Ela tinha uma cara enrugada, um chapéu de tricô azul, e um vestido de veludo amassado. Asas de morcego parecendo de couro abriam-se às suas costas. Seus pés possuíam presas afiadas, e em suas mãos com garras de bronze ela segurava um chicote flamejante e uma bolsa de lã escocesa. Sra. Dodds. Eu disse. Ela pôs os caninos à mostra. Bem-vindo de volta, querido. Suas 2 irmãs, as outras 2 fúrias, desceram em velocidade e se acomodaram ao lado dela nos galhos do álamo. Você conhece Alecto? Nico me perguntou. Se você quer dizer a feiosa do meio, sim. Eu disse, ela era minha professora de matemática. Nico concordou, como se isso não o surpreendesse. Ele olhou para as fúrias e respirou fundo. Eu fiz o que meu pai pediu. Leve-nos para o palácio. Eu fiquei tenso. Espere um segundo, Nico. O que você? Temo que essa seja minha nova vantagem, Percy. Meu pai me prometeu informações sobre minha família, mas ele quer ver você antes de nós usarmos o rio. Sinto muito. Você me enganou, eu estava tão irado que não conseguia pensar. Eu investi contra ele, mas as fúrias foram velozes. 2 delas desceram rapidamente e me seguraram pelos braços. Minha espada caiu da minha mão, e antes que soubesse, eu estava balançando a quase 20 metros do chão. Oh, não fique se debatendo, querido, minha velha professora de matemática cacarejou no meu ouvido, eu odiaria soltar você. Sra. O'Leary latiu furiosamente e pulou, tentando me alcançar, mas nós estávamos muito alto. Diga para a Sra. O'Leary se comportar, avisou Nico. Ele estava pairando perto de mim nas garras da terceira fúria, não quero que você se machuque, Percy. Meu pai está esperando. Ele quer apenas conversar. Eu queria falar para a Sra. O'Leary atacar Nico, mas isso não teria feito nenhum bem, e Nico estava certo sobre uma coisa, e meu cachorro poderia se ferir se tentasse provocar uma briga com as fúrias. Eu rangi meus dentes. Sra. O'Leary, sentada. Está tudo bem, garota. Ela ganiu e girou em círculos, olhando para mim. Tudo bem, traidor. Eu rosnei para Nico, você tem seu prêmio. Leve-me para o estúpido palácio. Alecto me largou que nem um saco de nabos no meio do jardim do palácio. Era bonito de uma maneira esquisita. Árvores brancas esqueléticas cresciam de vasilhas de mármore. Canteiros de flores transbordavam com plantas douradas e pedras preciosas. Um par de tronos, um de osso e um de prata, ficava na varanda com uma vista dos campos de esfódelos. Teria sido um lugar legal para passar uma manhã de sábado se não fosse o cheiro de enxofre e os gritos de almas torturadas ao longe. Guerreiros esqueletos guardavam apenas a saída. Eles vestiam fardas esfarrapadas de combate no deserto do exército dos Estados Unidos e carregavam fuzis M16. A terceira fúria depositou Nico ao meu lado. Então as 3 se acomodaram no topo do trono esquelético. Eu resisti ao impulso de estrangular Nico. Elas apenas iam me parar.
Eu teria que esperar pela minha vingança. Olhei fixamente para os tronos vazios, esperando alguma coisa acontecer. Então o ar tremeluziu. 3 figuras apareceram, Hades e Perséfone em seus tronos e uma mulher mais velha em pé entre eles. Eles pareciam estar no meio de uma discussão. Falei para você que ele era um vagabundo, a mulher mais velha disse. Mãe, replicou Perséfone. Nós temos visita, bradou Hades, por favor. Hades, um dos meus deuses menos favoritos, alisou suas vestes negras, as quais eram cobertas com as faces aterrorizadas dos condenados. Ele tinha a pele pálida e os olhos intensos de um maluco. Percy Jackson, ele disse com satisfação, enfim. Rainha Perséfone me estudou curiosamente. Já tinha visto ela uma vez antes no inverno, mas agora no verão ela parecia uma deusa totalmente diferente. Ela tinha cabelos pretos lustrosos e cálidos olhos castanhos. Seu vestido tremeluzia com cores. Espécimes de flores no tecido mudavam e desabrochavam rosas, tulipas, madressilvas. A mulher em pé entre eles era obviamente a mãe de Perséfone. Ela tinha os mesmos cabelos e olhos, mas parecia mais velha e austera. Seu vestido era dourado, da cor de um campo de trigo. O cabelo dela era entrelaçado com gramas secas, então aquilo me lembrava uma cesta de vime. Imaginei que se alguém acendesse um fósforo perto dela, ela estaria com sérios problemas. HMMPH, a mulher mais velha disse, semideuses. Justamente o que precisamos. Ao meu lado, Nico se ajoelhou. Queria ter minha espada para que pudesse cortar fora sua cabeça estúpida. Infelizmente, contra-corrente ainda estava lá fora em algum lugar dos campos. Pai, disse Nico, fiz como você pediu. Você demorou, resmungou Hades, sua irmã teria feito um trabalho melhor. Nico baixou a cabeça. Se eu não estivesse com tanta raiva daquele esquisitinho, eu teria sentido pena dele. Olhei fixamente para o deus dos mortos. O que você quer, Hades? Conversar, é claro, o deus torceu sua boca em um sorriso cruel, Nico não falou para você? Então toda essa missão foi uma mentira. Nico me trouxe aqui embaixo para me matar. Oh, não, disse Hades, temo que Nico tenha sido bem sincero sobre querer ajudar você. O garoto é tão honesto quanto fechado. Eu simplesmente o convenci a pegar um pequeno desvio e trazer você aqui primeiro. Pai, disse Nico, você prometeu que não faria mal ao Percy. Você disse que se eu o trouxesse, você me contaria sobre meu passado, sobre minha mãe. Rainha Perséfone suspirou dramaticamente. Nós podemos, por favor, não falar daquela mulher na minha presença? Desculpe-me, minha pombinha, disse Hades, tive que prometer algo para o garoto. A mulher mais velha pigarreou. Eu avisei você, filha. Esse canalha Hades não presta. Você poderia ter casado com o deus dos médicos ou o deus dos advogados, mas não. Você tinha que comer a romã. Mãe. E ficar presa no submundo. Mãe, por favor. E agora já é agosto, e você volta para casa como deveria? Você alguma vez pensa sobre sua pobre e solitária mãe? Deméter, gritou Hades, já basta. Você é uma convidada em minha casa. Oh, isso é uma casa, ela disse. Você chama esse depósito de lixo de casa? Faz a minha filha viver nessa escura, úmida. Falei para você, disse Hades, rangendo os dentes, há uma guerra no mundo acima. Você e Perséfone estão melhores aqui comigo. Com licença, eu entrei na conversa, mas se você vai me matar, pode fazer isso logo? Os 3 deuses olharam para mim. Bem, esse aqui tem atitude, observou Deméter. De fato, concordou Hades, adoraria matá-lo. Pai. Nico disse, você prometeu. Marido, nós falamos sobre isso, censurou Perséfone, você não pode sair por aí incinerando todos os heróis. Além disso, ele é corajoso. Eu gosto disso. Hades rolou os olhos. Você gostava daquele camarada Orfeu também. Olhe como aquilo terminou. Deixe-me matar ele, só um pouquinho. Pai, você prometeu, disse Nico, você disse que queria apenas conversar com ele. Você disse que se eu o trouxesse, você explicaria. Hades deu um olhar ameaçador, alisando as dobras de sua roupa. E assim devo. Sua mãe, o que eu posso lhe dizer? Ela era uma mulher maravilhosa, ele desconfortavelmente olhou de relance para Perséfone, perdoe-me, minha querida. Quero dizer para uma mortal, é claro. O nome dela era Maria de Ângelo.
Ela era de Veneza, mas seu pai era um diplomata em Washington, D.C. Foi lá que a conheci. Quando você e sua irmã eram jovens, era um tempo ruim para os filhos de Hades. A Segunda Guerra Mundial estava ganhando forma. Algumas das minhas, outras crianças estavam liderando o lado perdedor. Pensei que era melhor tirar vocês do caminho de prejuízo. Foi por isso que você nos escondeu no Cassino Lotus? Hades deu de ombros. Vocês não envelheceram. Vocês não perceberam que o tempo estava passando. Esperei o tempo certo para tirar vocês de lá. Mas o que aconteceu com a nossa mãe? Por que eu não me lembro dela? Não é importante. Hades vociferou. O quê? É claro que é importante. E você tinha outros filhos. Por que nós fomos os únicos mandados embora? E quem era o advogado que nos tirou de lá? Hades rangeu os dentes. Você faria bem sem escutar mais e falar menos, menino. Quanto ao advogado. Hades estalou os dedos. No topo de seu trono, a Fúria Lecto começou a mudar até ser um homem de meia-idade num terno risca de giz com uma maleta. Ele, parecia estranha agachando-se no ombro de Hades. Você, disse Nico. A Fúria cacarejou. Eu faço advogados e professoras muito bem. Nico estava tremendo. Mas por que você nos libertou do cassino? Você sabe por que? Disse Hades. Não pode ser permitido que esse filho idiota de Poseidon seja a criança da profecia. Eu catei um rubi da planta mais próxima e joguei em Hades. O objeto afundou em sua roupa sem causar danos. Você devia estar ajudando o Olimpo, eu disse. Todos os outros deuses estão lutando contra Tifão, e você está apenas sentado aqui. Esperando as coisas desenrolarem, finalizou Hades. Sim, está correto. Quando foi a última vez que o Olimpo me ajudou, meio-sangue? Quando foi a última vez que uma criança minha foi bem-vinda como um herói? Bah! Por que eu deveria me apressar e ajudá-los? Vou ficar aqui com minhas forças intactas. E quando Cronos vier atrás de você? Deixe ele tentar. Ele estará enfraquecido. E meu filho aqui, Nico e Hades olhou para ele com desgosto. Bem, ele não é muito agora, vou lhe confirmar. Seria melhor se Bianca tivesse sobrevivido. Mas dê a ele mais 4 anos de treinamento. Nós podemos segurar até lá, certamente. Nico fará 16 anos, como diz a profecia, e então ele fará uma decisão que salvará o mundo. E eu serei o rei dos deuses. Você está louco? Eu disse. Cronos irá destruir você, logo depois que ele terminar de pulverizar o Olimpo. Hades estendeu as mãos. Bem, você terá a chance de descobrir, meio-sangue. Por que você irá esperar essa guerra nas minhas masmorras? Não, disse Nico. Pai, não foi esse nosso acordo. E você não me contou tudo. Eu contei tudo o que você precisa saber. Disse Hades. Quanto ao nosso acordo, eu falei com Jackson. Não fiz mal a ele. Você obteve sua informação. Se você queria um acordo melhor, deveria ter me feito jurar no STYX. Agora, vá para o seu quarto, ele acenou com a mão, e Nico sumiu. Aquele garoto precisa comer mais, resmungou Deméter, ele está muito magrinho. Precisa de mais cereais. Perséfone rolou os olhos. Mãe, já chega de cereais. Meu Lorde Hades, tem certeza que não quer deixar esse pequeno herói ir embora? Ele é espantosamente corajoso. Não, minha querida. Poupei a vida dele. Isso é o bastante. Tinha quase certeza que Perséfone ficar do meu lado. A corajosa, bela Perséfone iria me tirar disso. Ela deu de ombros, indiferente. Tudo bem. O que temos para o café da manhã? Estou faminta. Cereais. Deméter disse. Mãe, as 2 mulheres desapareceram num redemoinho de flores e trigo. Não se sinta tão mal, Percy Jackson. Disse Hades, meus fantasmas me deixam bem informado sobre os planos de Cronos. Posso lhe garantir que você não teve chance de pará-lo a tempo. Ao fim desta noite, será tarde demais para o seu precioso Monte Olimpo. A armadilha será posta em prática. Que armadilha? Eu exigi. Se você sabe sobre isso, faça alguma coisa. Pelo menos me deixe falar para os outros deuses. Hades sorriu. Você é destemido. Vou lhe dar crédito por isso. Divirta-se no meu calabouço. Vamos checar você novamente em, 50 ou 60 anos.
Capítulo 8. Minha espada reapareceu no meu bolso. Excelente timing. Agora eu podia atacar as paredes o tanto quanto eu quisesse. Minha cela não tinha barras, nem janelas e nem mesmo uma porta. Os guardas-esqueleto me jogaram com força contra uma parede, e a cela se tornou sólida ao meu redor. Eu não tinha certeza se o quarto não permitia a entrada de ar. Provavelmente. As masmorras de Hades foram feitas para gente morta, e eles não precisam respirar. Então esqueça 50 ou 60 anos. Eu estaria morto em 50 ou 60 minutos. Enquanto isso, se Hades não estivesse mentindo, alguma grande armadilha iria acontecer em New York até o final do dia e não havia nada que eu pudesse fazer sobre isso. Eu sentei no chão de pedra, me sentindo infeliz. Eu não me lembro de apagar. Deveria ser por volta das 7 da manhã, horário mortal, e eu passará por muita coisa. Eu sonhei que estava na varanda da casa de praia de Raquel em St. Thomas. O sol estava nascendo no Caribe. Dúzias de ilhas cobertas com árvores pontilhavam o mar, e velas brancas atravessavam a água. O cheiro de ar salgado me fez pensar se eu veria o mar novamente. Os pais de Raquel sentavam-se na mesa do pátio enquanto um chefe pessoal preparava omeletes para eles. Sr. Dari vestia um terno de linho branco. Ele estava lendo The Wall Street Journal. A mulher no lado oposto da mesa era provavelmente a Sra. Dari, se bem que tudo o que eu conseguia ver dela eram unhas rosa-choque e um exemplar do Condé Nast Traveler. Por que ela estava lendo sobre férias enquanto estava de férias, eu não tinha certeza. Raquel estava na varanda reclamando e suspirando. Ela usava uma bermuda e a camiseta dela de Van Gogh. Sim, Raquel estava tentando me ensinar alguma coisa sobre arte, mas não fique muito impressionado. Eu só me lembrei do nome do cara porque ele cortou sua orelha fora. Eu imaginava se ela estava pensando sobre mim, e como era uma droga eu não estar com eles nas férias. Eu sabia que era sobre isso que eu estava pensando. Então, a cena mudou. Eu estava em Saint-Louis, no pé do arco. Eu já estive lá antes. Na verdade, eu quase caí para a morte ali antes. Por toda a cidade, uma tempestade avançava uma parede de negro absoluto com relâmpagos atravessando o céu. A algumas quadras de distância, sirenes de veículos de emergência soaram com suas luzes brilhando. Uma coluna de poeira subiu de um monte de entulho, que eu percebi ser um prédio desabando. Uma repórter próxima estava gritando no microfone. Oficiais estão descrevendo isso como uma falha estrutural, Dan, embora ninguém saiba se está relacionado com a tempestade. Vento bagunçava o cabelo dela. A temperatura estava caindo rapidamente, tipo 10 graus desde que eu chegara ali. Felizmente, o prédio tinha sido abandonado para demolição, ela disse. Mas a polícia evacuou todos os prédios ao redor por medo de que o desabamento possa recomeçar. Ela vacilou enquanto um poderoso ronco cortou os céus. Um golpe de relâmpago atingiu o centro da escuridão. Toda a cidade tremeu. O ar brilhou, e cada pelo do meu corpo ficou em pé. O impacto foi tão forte eu soube que só uma coisa poderia ter feito aquilo, o raio mestre de Zeus. Deveria ter vaporizado seu alvo, mas a nuvem escura só cambaleou para trás. Um punho feito de fumaça apareceu no meio das nuvens. Ele esmagou outra torre, e tudo desmoronou como blocos de montar. A repórter gritou. Pessoas corriam pelas ruas. Luzes de emergência brilhavam. Eu vi uma faixa prateada no céu, uma carruagem puxada por renas, mas não era Papai Noel que dirigia. Era Ártemis, guiando a tempestade, atirando flechas de luz lunar na escuridão. Um impetuoso cometa dourado cruzou o caminho dela, talvez seu irmão Apolo. Uma coisa estava clara, em Typhon conseguirá chegar ao rio Mississippi. Ele já atravessara metade dos Estados Unidos, deixando um rastro de destruição, e os deuses estavam apenas o atrasando. A montanha de escuridão surgiu acima de mim. Um pé do tamanho do estádio Yankee estava prestes a me esmagar quando uma voz sibilou, Percy. Eu me levantei rápida e cegamente. Antes de estar completamente acordado, eu tinha Nico pregado no chão da cela com a ponta da minha espada na garganta dele. Queria resgatar, ele engasgou. Raiva me acordou depressa. Ah, é. E por que eu deveria confiar em você? Sem escolha, ele gaguejou. Eu queria que ele não dissesse algo tão lógico como aquilo. Eu o deixei ir. Nico se enroscou numa bola e fez sons de vômito enquanto sua garganta se recuperava. Finalmente ele ficou de pé, olhando minha espada desconfiadamente. A própria lâmina dele estava embainhada. Eu supus que se ele quisesse me matar, ele teria feito isso enquanto eu dormia.
Mesmo assim, eu ainda não confiava nele. Nós temos que sair daqui, ele disse. Por que? Eu disse. O seu pai quer conversar comigo de novo? Ele prendeu a respiração. Percy, eu juro pelo rio STYX, eu não sabia o que ele estava planejando. Você sabe como seu pai é. Ele me enganou. Ele prometeu e Nico estendeu as mãos. Ouça, agora mesmo, nós temos que ir. Eu pus os guardas para dormir, mas isso não vai durar muito. Eu quis estrangulá-lo de novo. Infelizmente, ele estava certo. Nós não tínhamos tempo para discutir, e eu não poderia escapar sozinho. Ele apontou para a parede. Uma seção inteira desapareceu, revelando um corredor. Vamos lá. Nico me guiou. Eu quis ter o boné de invisibilidade de Annabeth, mas como se revelou, eu não precisei dele. Toda vez que um guarda-esqueleto entrou no nosso caminho, Nico só apontava para eles, e seus olhos brilhantes se ofuscavam. Infelizmente, quanto mais Nico fazia isso, mais cansado ele aparentava ficar. Nós andamos por um labirinto de corredores cheio de guardas. Quando chegamos numa cozinha cheia de cozinheiros e empregados esqueleto, eu estava praticamente carregando Nico. Ele conseguiu pôr todos os mortos para dormir, mas ele mesmo quase desmaiou. Eu o arrastei para fora da entrada dos empregados e dentro dos campos de esfódelos. Eu quase me senti aliviado quando ouvi o som de gongos de bronze vindos do castelo. Alarmes, Nico murmurou sonolento. O que nós fazemos? Ele bocejou e então franziu as sobrancelhas como se tentasse se lembrar. O que acha de correr? Correr com um filho inerte de Hades era mais como participar de uma corrida de 3 pernas com uma boneca de pano de tamanho natural. Eu o carreguei, segurando minha espada na minha frente. Os espíritos dos mortos abriram caminho como se o bronze celestial fosse fogo. O som de gongos soou por todo o campo. Adiante levavam-se os muros do Erebo, mas quanto mais andávamos, mais longe elas pareciam. Eu estava quase desmaiando de exaustão quando ouvi um familiar "Wolf". Senhora, O'Leary surgiu de lugar nenhum e corria em círculos ao nosso redor, pronta para brincar. Boa garota. Eu disse. Você pode nos dar uma carona até o STYX? A palavra STYX a fez ficar excitada. Ela provavelmente pensou que eu quis dizer gravetos. Ela pulou algumas vezes, caçou a própria cauda só para nos ensinar quem era o chefe, e então se acalmou o suficiente para que eu conseguisse empurrar Nico para as costas dela. Eu subi a bordo, e ela correu na direção dos portões. Ela passou diretamente pela filha de morte expressa, mandando os guardas pelos ares e fazendo mais alarmes dispararem. Cérbero letiu, mas ele soou mais alegre do que zangado. Como posso brincar também? Felizmente, ele não nos seguiu, e a senhora O'Leary continuou correndo. Ela não parou até que estivéssemos distantes rio acima e os fogos de Erebo tivessem desaparecido na névoa. Nico deslizou de cima das costas da senhora O'Leary e tropeçou para dentro de um monte de areia escura. Eu peguei um quadrado de ambrosia ou parte da comida divina de emergência que eu sempre levava comigo. Estava um pouco ferrada, mas Nico mastigou. Ele resmungou. Melhor. Seus poderes drenam muito de você, eu notei. Ele concordou sonolentamente. Com grande poder, vem grande necessidade de tirar uma soneca. Me acorde depois. Voa, cara zumbi. Eu o segurei antes que ele desmaiasse de novo. Nós estamos no rio. Você tem que me dizer o que fazer. Eu dei a ele meu último pedaço de ambrosia, o que era um pouco perigoso. O troço pode curar semideuses, mas também pode nos reduzir a cinzas se comermos demais. Felizmente, pareceu funcionar. Nico balançou a cabeça algumas vezes e ergueu-se com esforço. Meu pai vai vir logo, ele disse. Nós devíamos nos apressar. A correnteza do rio STYX rodopiou com objetos estranhos, brinquedos quebrados, diplomas rasgados, corsagens de formaturas murchos de todos os sonhos que as pessoas tinham jogado fora quando passaram da vida para a morte. Olhando para a água negra, eu podia pensar em mais ou menos 3 milhões de lugares onde eu preferiria nadar. Então, eu só mergulho? Você tem que se preparar antes, Nico disse, ou o rio vai destruir vocês. Vai queimar seu corpo e alma. Parece divertido, eu murmurei. Isso não é brincadeira, Nico alertou. Só há uma maneira de você ficar conectado à sua vida mortal. Você tem que. Ele olhou para trás de mim e seus olhos se arregalaram. Eu me virei e me encontrei cara a cara com um guerreiro grego.
Por um segundo eu pensei que fosse Ares, porque esse cara parecia exatamente com o deus da guerra alto e moreno, com uma cara cruel e cheia de cicatrizes e cabelo cortado rente à cabeça escuro. Ele vestia uma túnica branca e armadura de bronze. Ele segurava um elmo de guerra com uma pluma em cima e embaixo do braço. Mas os olhos dele eram humano, um verde pálido, como um mar raso, e uma flecha coberta de sangue saindo da panturrilha esquerda dele, logo acima do tornozelo. Eu era horrível com nomes gregos, mas até eu conhecia o maior guerreiro de todos os tempos, que tinha morrido de um calcanhar ferido. Aquiles, eu disse. O fantasma concordou com a cabeça. Eu avisei ao outro para não seguir meu caminho. Agora aviso você. Luke? Você falou com Luke? Não faça isso, ele disse. O tornará poderoso. Mas também o tornará fraco. A sua perícia em combate vai ser maior do que a dos mortais, mas as suas fraquezas, as suas falhas, crescerão também. Você quer dizer que eu terei um calcanhar ruim? Eu disse. Eu não poderia, usar algo além de sandálias? Não se ofenda. Ele olhou para o seu pé sangrento. O calcanhar é somente minha fraqueza física, semideus. Minha mãe, Tétis, me segurou por aqui quando me afundou no STYX. O que me matou realmente foi a minha própria arrogância. Cuidado! Volte! Ele quis dizer realmente aquilo. Eu podia ouvir o arrependimento e a amargura na voz dele. Ele estava tentando de verdade me livrar de um destino terrível? Então de novo, Luke tinha estado aqui, e ele não tinha ido embora. Era por isso que Luke foi capaz de receber o espírito de Cronos sem ter seu corpo desintegrado. Foi assim que ele preparara a si mesmo, e o motivo pelo qual ele parecia impossível de matar. Ele tinha se banhado no rio STYX e tomado os poderes do maior guerreiro humano, Aquiles. Ele era invencível. Eu tenho o que fazer, eu disse. De outra forma eu não tenho chance. Aquiles abaixou a cabeça. Que os deuses saibam que eu tentei. Herói, se você tem de fazer isso, concentre-se no seu ponto mortal. Imagine um ponto em seu corpo onde restará vulnerabilidade. Esse é o lugar onde a sua alma vai ancorar o seu corpo ao mundo. Será sua maior fraqueza, mas também sua única esperança. Nenhum homem deve ser completamente invulnerável. Perca a visão do que o mantém mortal e o rio STYX vai queimá-lo até cinzas. Você não mais existirá. Eu não acho que você possa me dizer o ponto mortal de Luke? Ele me olhou impaciente. Prepare-se, garoto tolo. Quer você sobreviva ou não, você selou seu destino. Com esse pensamento feliz, ele desapareceu. Percy, Nico disse. Talvez ele tenha razão. Essa foi a sua ideia. Eu sei, mas agora que estamos aqui, só espere na margem. Se alguma coisa acontecer a mim, bem, talvez Hades vai ter o desejo concedido, e você será a criança da profecia no fim das contas. Ele não pareceu contente com isso, mas eu não liguei. Antes que eu pudesse mudar de ideia, me concentrei no extremo de minhas costas, um ponto pequeno, exatamente oposto ao meu umbigo. Era bem defendido quando eu usava a armadura. Seria difícil atingir por acidente, e poucos inimigos iriam mirar ali de propósito. Nenhum lugar era perfeito, mas esse pareceu certo para mim, e muito mais digno do que, minha axila ou algo assim. Eu imaginei uma corda de bungee jumping me conectando ao mundo por esse pequeno lugar em minhas costas. E eu pisei dentro do rio. Imagine pular dentro de um fosso cheio de ácido fervente. Agora multiplique essa dor por 50. Você ainda não estará perto de entender como é nadar no STYX. Eu planejei andar devagar e corajosamente como um herói de verdade. Assim que a água tocou minhas pernas, meus músculos viraram geleia e eu caí de cara na correnteza. Eu submergi completamente. Pela primeira vez na vida, eu não podia respirar debaixo d'água. Eu finalmente entendi o pânico de se afogar. Cada nervo do meu corpo queimava. Eu estava dissolvendo na água. Eu vi rostos de Raquel, Grover, Tyson, minha mãe, mas eles desbotaram assim que surgiram. Percy, minha mãe disse. Eu te dou a minha bênção. Fique seguro, irmão. Tyson implorou. Enchiladas. Grover disse. Eu não tinha certeza de onde isso tinha vindo, mas não pareceu ajudou muito. Eu estava perdendo a briga. A dor era muita. Minhas mãos e pés estavam derretendo na água, minha alma estava sendo retirada do meu corpo.
Eu não conseguia lembrar de quem era. A dor que a foice de Cronos me causará não era nada comparada com isso. Acorda, uma voz familiar disse. Lembre-se da sua linha da vida, idiota. De repente eu senti um puxão no final de minhas costas. A correnteza me puxava, mas não me levava mais para longe. Eu imaginei um fio em minhas costas amarrando-me à margem. Aguente firme, cabeça de alga. Era a voz de Annabeth, muito mais clara agora. Você não vai se afastar de mim assim tão fácil. A corda ficou mais forte. Eu podia ver Annabeth agora e estava descalça acima de mim no pier da Lagoa das Canoas. Eu tinha caído da minha canoa. Era isso. Ela estava estendendo a mão para me ajudar a subir, e ela estava tentando não rir. Vestia camisa laranja do acampamento e jeans. O cabelo dela estava enfiado no boné dos Yankees, o que era estranho porque isso deveria deixá-la invisível. Você é tão idiota às vezes. Ela sorriu. Venha. Pegue minha mão. Memórias vieram flutuando de volta para mim afiadas e mais coloridas. Eu parei de dissolver. Meu nome era Percy Jackson. Eu me levantei e peguei a mão de Annabeth. De repente eu saltei para fora do rio. Eu desmoronei na areia, e Nico se moveu para trás em surpresa. Você está bem? Ele perguntou pausadamente. Sua pele. Oh, deuses. Você está ferido. Meus braços estavam vermelho vivo. Eu sentia que cada centímetro do meu corpo tinha sido fervido em fogo baixo. Eu olhei ao redor procurando Annabeth, mesmo sabendo que ela não estava ali. Tinha parecido tão real. Estou bem, eu acho. A cor da minha pele voltará ao normal. A dor diminuíra. Senhora Oleária apareceu e me cheirou com preocupação. Aparentemente, meu cheiro era realmente interessante. Você se sente mais forte? Nico perguntou. Antes que eu pudesse decidir como me sentia, uma voz explodiu, ali. Um exército de mortos marchou em nossa direção. Uma centena de esqueletos de legionários romanos liderava o caminho com escudos e lanças. Atrás deles vieram mesmo números de casacos vermelhos britânicos com baionetas fixas. No meio da tropa, o próprio Hades dirigia uma carruagem negra e dourada puxada por cavalos de pesadelos, os olhos deles ardendo sem chamas. Você não escapará dessa vez, Percy Jackson. Hades berrou. Destruam-no. Pai, não. Nico gritou, mas era tarde demais. A linha de frente de romanos zumbis abaixaram as lanças e avançaram. Senhora Oleária rosnou e ficou pronta para bater. Talvez foi isso que me acordou. Eu não queria que eles machucassem meu cachorro. Além, eu estava cansado de Hades ser um grande valentão. Se eu fosse morrer, eu devo cair lutando. Eu berrei, e o rio STYX explodiu. Um mini tsunami negro esmagou todos os legionários. Lanças e escudos voaram por todo o canto. Zumbis romanos começaram a dissolver, fumaça subindo de seus elmos de bronze. Os casacos vermelhos baixaram suas baionetas, mas eu não esperei por eles. Eu investi. Foi a coisa mais estúpida que eu fiz. 100 mosquetes atiraram contra mim, perto demais. Todos erraram. Eu entrei na linha deles e comecei a atacar com contracorrente. Baionetas investiram. Espadas cortaram. Armas recarregaram e atiraram. Nada me tocou. Eu girei através das fileiras, transformando os casacos vermelhos em poeira, um depois do outro. Minha mente entrou em piloto automático, em apunhalar, cortar, desviar, rolar. Contracorrente não era mais uma espada. Era um arco de pura destruição. Eu abri caminho através da linha inimiga e saltei para dentro da carruagem. Hades ergueu seu bastão. Um raio de energia escura veio em minha direção, mas eu o desviei com minha lâmina e golpeei-o. Ambos, o deus e eu, tombamos para fora da carruagem. A próxima coisa que eu soube foi que meu joelho estava plantado no peito de Hades. Eu estava segurando o colarinho de seus hobbies reais em um pulso, e a ponta da minha espada estava posicionada direto sobre o rosto dele. Silêncio. O exército não fez nada para defender seu mestre. Eu olhei para trás e percebi por quê. Nada havia sobrado deles a não ser armas na areia e pilhas de uniformes fumarentos, vazios. Eu havia destruído todos eles. Hades engoliu em seco. Agora, Jackson, escute. Ele era imortal.
Não havia como eu matá-lo, mas deuses podem ser feridos. Eu sabia disso em primeira mão, e eu tinha calculado que uma espada no rosto não deveria ser tão bom. Só porque eu sou uma boa pessoa, eu rosnei mostrando os dentes, eu vou deixar você ir. Mas primeiro, me conte sobre aquela armadilha. Hades derreteu em nada, me deixando segurando hobbies pretos vazios. Eu xinguei e me levantei, respirando pesadamente. Agora que o perigo passará, eu percebi o quão cansado estava. Todos os músculos do meu corpo doíam. Eu olhei para baixo, para minhas roupas. Elas estavam cortadas em pedaços e cheias de buracos de balas, mas eu estava bem. Nenhuma marca em mim. A boca de Nico estava aberta, pendurada. Você acabou de, com uma espada, você acabou de... Eu acho que a coisa do rio funcionou, eu disse. Ai, caramba, ele disse sarcasticamente. Você acha? Senhora Oleari ladrou feliz e balançou a cauda. Ela pulou em volta, farejando uniformes vazios e caçando ossos. Eu levantei o hobby de Hades. Eu ainda podia ver faces atormentadas brilhando na luz trêmula do tecido. Eu andei até a beirada do rio. Fique livre. Eu soltei o hobby na água e assisti enquanto ele rodopiava, dissolvendo na correnteza. Volte para seu pai, eu disse a Nico. Diga a ele que ele me deve por deixá-lo ir. Descubra o que está acontecendo no Monte Olimpo e o convença a ajudar. Nico olhou para mim. Eu não posso. Ele vai me odiar agora. Quero dizer, ainda mais. Você tem que fazer isso, eu disse. Você me deve também. As orelhas dele ficaram vermelhas. Percy, eu disse a você que sentia muito. Por favor, me deixe ir com você. Eu quero lutar. Você ajudará mais aqui embaixo. Você quer dizer que não confia mais em mim, ele disse tristemente. Eu não respondi. Eu não sabia o que queria dizer. Eu estava muito atordoado pelo que eu tinha acabado de fazer para pensar com clareza. Só volte para seu pai, eu disse, tentando não soar tão áspero. Tente persuadi-lo. Você é a única pessoa que é capaz de fazê-lo ouvir. Esse é um pensamento deprimente. Nico suspirou. Tudo bem. Eu vou fazer meu melhor. Além disso, ele também está escondendo algo de mim sobre minha mãe. Talvez eu consiga descobrir o que. Boa sorte. Agora eu e Sra. Oleari temos que ir. Onde? Nico perguntou. Eu olhei para a entrada da caverna e pensei sobre a longa subida até voltar ao mundo dos vivos. Começar essa guerra. É hora de achar Luke. Capítulo 9. Eu amo Nova York. Você pode saltar do submundo em pleno Central Park, chamar um táxi, virar a Quinta Avenida de cabeça para baixo com um gigantesco cão do inferno galopando bem atrás de você, e ninguém te olha engraçado. É claro, a névoa ajuda. As pessoas provavelmente não poderiam ver a Sra. Oleari, ou talvez eles pensassem que era um grande, carregado e amigável caminhão. Eu corri o risco de usar o celular de minha mãe, para chamar Annabeth pela segunda vez. A primeira vez quando estava no túnel, mas só consegui ouvir a secretária eletrônica. Eu me surpreendi com a qualidade do sinal, visto que eu estava no centro do mundo mitológico e tudo, só não quero saber quanto vai dar a conta por estar ligando errado. Desta vez, Annabeth atendeu. Ei, eu disse. Você pegou a minha mensagem? Percy, onde esteve? Sua mensagem não dizia quase nada. Ficamos preocupados. Mais tarde eu te conto, eu disse, mas como eu ia fazer aquilo não tinha ideia. Onde você está? Estamos a caminho como você pediu, quase no túnel da Queen's Midtown. Percy, o que está planejando? Já deixou o campo praticamente indefeso, e não há. O caminho dos deuses. Confie em mim, eu disse. Vejo vocês lá. Eu desliguei. Minhas mãos estavam tremendo. Eu não tinha certeza se era uma reação do meu mergulho no STYX, ou antecipando o que estava prestes a fazer. Se isso não funcionar, mesmo sendo invulnerável não ia conseguir me safar de ser explodido em pedaços. Era tarde, quando o táxi me deixou no edifício Empire State. Sra. Oleari andava para cima e para baixo na Quinta Avenida, lambendo táxis e cheirando carrinhos de cachorro-quente. Ninguém parecia notá-la, embora as pessoas olhassem confusas quando ela chegava perto demais. Eu assobiei para ela,
então vi 3 vans brancas puxando o freio ao mesmo tempo. Dizia Serviço de Entrega de Morangos Delphi, que era o nome fantasia do acampamento Meio-Sangue. Eu sabia que eles entregavam nossas frutas frescas na cidade, mas nunca tinha visto 3 vans ao mesmo tempo. Argus vinha dirigindo a primeira van, nosso chefe de segurança de muitos olhos. As outras 2 estavam sendo dirigidas pelas arpias que basicamente eram demônios, metade humanos metade galinha com péssimas atitudes. Usamos as arpias principalmente para a limpeza do acampamento, mas elas estavam se saindo muito bem no centro da cidade no meio do tráfego. Abriram as portas. Um punhado de campistas começou a saltar para fora. Alguns deles procuravam um pouco de ar puro depois da longa viagem. Fiquei feliz que tantos tinham chegado: Pollux, Silena Beauregard, os irmãos Sol, Michael e El, Jake Mason, Kate Gardner, e Annabeth, juntamente com a maioria dos seus irmãos. Kiron saiu da van por último. Sua metade cavalo estava compactada por meio de magia dentro de sua cadeira de rodas, então ele usou o elevador adaptado na van. Ninguém do chalé de Ares estava aqui, mas eu tentei não ficar com muita raiva. Clarice era uma obstinada idiota. Fim da história. Eu fiz uma contagem em 40 campistas, nem todos muito preparados para lutar uma guerra, mas ainda era o maior grupo de meios-sangues que já tinha visto fora do acampamento. Todo mundo parecia nervoso, e eu entendia o porquê. Nós estávamos enviando uma aura de semideuses tão forte, que todos os monstros ao nordeste dos Estados Unidos saberiam que estávamos aqui. Eu olhei para suas faces, eu estive com eles por muitos verões, entretanto uma voz sussurrava em minha mente: um deles é um espião, mas eu não podia pensar sobre isso agora, eles eram meus amigos e eu precisava deles. Então me lembrei do sorriso maligno de Cronos. Não vão poder contar com seus amigos, eles irão te decepcionar. Annabeth veio até mim. Ela estava vestida de preto com camuflagem de bronze celestial, sua faca presa ao seu braço e sua bolsa do laptop pendurada em seus ombros, pronta para a guerra, ou navegar na internet, o que vier primeiro. Ela franziu as sobrancelhas. O que foi? O que foi o quê? Eu perguntei. Você está olhando para mim de um jeito engraçado. Realmente, eu estava pensando sobre a minha estranha visão de Annabeth me puxando do rio STYX. Nada. Eu virei para o resto do grupo. Obrigado por todos estarem aqui. Kiron, depois de você, meu velho mentor balançou sua cabeça. Eu vim para desejar-lhe sorte, meu rapaz. Mas eu não posso visitar o Olimpo sem ser convidado. Mas você é o nosso líder. Ele sorriu. Eu sou o seu treinador, o seu professor. Isso não é o mesmo que ser o seu líder. Vou reunir os aliados que eu puder. Não pode ser demasiado tarde para eu convencer os meus irmãos centauros a nos ajudar. Entretanto, você chamou os campistas aqui, Percy. Você é o líder. Eu queria protestar, mas todos estavam olhando para mim com expectativa, mesmo Annabeth. Eu tomei fôlego. Ok, como eu disse a Annabeth ao telefone, alguma coisa ruim vai acontecer esta noite. Algum tipo de armadilha. Temos que conseguir uma audiência com Zeus e convencê-lo a defender a cidade. Lembre-se, não podemos receber um não como resposta. Eu pedi para Argus ficar de olho na Sra. Oleari, porque nenhum dos outros parecia feliz com a ideia. Kiron apertou a minha mão. Você vai se sair bem, Percy. Basta lembrar-se de seus pontos fortes e tome cuidado com suas fraquezas. Isso soou igual ao que Aquiles havia me dito. Então me lembrei que Kiron tinha ensinado a Aquiles. Isso exatamente não me tranquilizava, mas eu assenti com a cabeça e esbocei um sorriso confiante. Vamos, eu disse aos campistas. O guarda de segurança estava sentado atrás de uma mesa no saguão, lendo um livro preto com desenho de flores nos cantos. Ele nos olhou quando ouviu o som metálico de nossas armas e escudos depositados bem em sua frente. Grupo escolar? Estamos prestes a fechar. Não. Eu disse, em 600º andar. Ele ficou nos observando. Seus olhos tinham um pálido azul, e ele era careca. Eu não poderia dizer se ele era humano ou não, mas ele parecia ver nossas armas, acho que ele não era enganado pela névoa. Não há 600º, rapaz, ele disse com um tom como se não acreditasse no que estava falando. Vão embora. Eu me inclinei sobre sua mesa. 40 semideuses podem atrair uma enorme quantidade de monstros. Você realmente quer que fiquemos aqui no seu saguão? Ele pensou nisso.
Então apertou um botão, soou uma buzina e um portão de segurança se abriu. Sejam rápidos. Você não quer que passemos por detectores de metais, eu adicionei. Não, e ele concordou. Elevador da direita. Acho que você conhece o caminho. Eu joguei para ele um dracma de ouro e marchamos. Decidimos que seria necessário 2 viagens para caber todos no elevador. Fui com o primeiro grupo. Uma música diferente estava tocando desde minha última visita, Staying Alive, da velha discoteca. Uma imagem aterrorizante apareceu em minha mente, de Apolo com calças boca de sino e uma camisa de seda apertada. Fiquei feliz quando finalmente as portas do elevador se abriram. Em frente de nós, no meio de nuvens, um caminho de pedras flutuantes levava até o Monte Olimpo, que pairava a 2.000 metros sobre Manhattan. Eu já fui no Monte Olimpo, mas é sempre de tirar o fôlego. As mansões ao lado da montanha reluziam a ouro e branco. Jardins floresciam em uns 100 terraços. Fumaça com aroma de rosas subiam dos braseiros alinhados nas ruas tortuosas. E uma fica camada de neve cobria o palácio principal dos deuses. Parecia tão majestoso como nunca. Mas alguma coisa parecia errada. Percebi que a montanha estava silenciosa, sem música, sem vozes, sem riso. Annabeth me estudou. Você parece diferente, ela decidiu. Aonde exatamente você foi? O elevador abriu as portas novamente, o segundo grupo de meios-sangue se juntou a nós. Quanto mais tarde, eu disse. Vamos. Nós pegamos nosso caminho pela estrada de pedras suspensa no céu, através das ruas do Olimpo. As lojas estavam fechadas. Os parques estavam vazios. Um casal de musas sentadas em um banco tocava liras flamejantes, mas seus corações não pareciam alegres. Um solitário ciclope varria a rua com uma vassoura de raiz de carvalho. Uma pequena deusa nos avistou de sua varanda e esquivou-se para o interior, fechando sua porta. Passamos por um grande arco com estátuas de mármore, Zeus e Hera, em ambos os lados. Annabeth fez uma careta para a rainha dos deuses. Eu a odeio, murmurou. Ela amaldiçoou você ou algo assim? Eu perguntei. No último ano Annabeth viu o lado ruim de Hera, desde então não tinha falado muito sobre o assunto. Nada demais, disse ela. Seu animal sagrado é a vaca, né? Certo. Então, ela manda as vacas depois de mim. Tentei não rir. Vacas? Em São Francisco? Oh, sim. Normalmente eu não as vejo, mas elas deixam um pequeno presente em todo lugar, no nosso quintal, na calçada, nos corredores da escola. Tenho que ter cuidado onde piso. Olhem! Pollux gritou, apontando para o horizonte. O que é isso? Nos todos congelamos. Luzes azuis rasgavam o anoitecer em direção ao Olimpo como minúsculos cometas. Pareciam estar vindo de toda a cidade, em linha reta na direção da montanha, quando se encontravam emitiam um zumbido. Nós ficamos ali assistindo por vários minutos e não parecia estar causando qualquer dano, mas ainda assim era estranho. Lembravam miras laser, Michael e El murmurou. Estão mirando em nós. Vamos para o palácio e eu disse. Ninguém estava guardando a sala dos deuses. O portão de ouro e prata estava totalmente aberto. Nossos passos ecoavam enquanto caminhávamos na sala do trono. Claro, sala realmente não é preciso vigiá-las. O local era do tamanho do Parque Madison Square. Bem acima, brilhavam constelações em azul. 12 tronos gigantes e vazios se situavam em forma de um U em volta de uma lareira. Em um canto, um globo do tamanho de uma casa pairava no ar, e no interior nadava Mioides, meu amigo Ofiotauro, meio vaca, meio serpente. Moou, disse alegremente, girando em um círculo. Apesar de todas as coisas sérias acontecendo, eu tive que sorrir. Há 2 anos eu gastei muito tempo tentando salvar Ofiotauro dos titãs, estava feliz em vê-lo novamente. Ele parecia gostar de mim também, mesmo que quando o conheci pensei que fosse uma garota e coloquei o nome de Bessie. Ei cara, eu disse. Eles estão te tratando bem? Moou, Bessie respondeu. Começamos a andar ao redor dos tronos, então uma voz de mulher disse, olá novamente Percy Jackson. Você e seus amigos são bem-vindos. Este estava parada em frente à lareira, atiçando o fogo com uma vara. Ela usava o mesmo tipo de vestido marrom simples que usara antes, mas agora era uma mulher crescida. Eu a saudei. Lady Estia. Meus amigos seguiram meu exemplo. Estia me considerou com seus grandes olhos flamejantes.
Eu vi até onde você foi com seu plano. Está carregando a maldição de Aquiles. Os campistas começaram a murmurar entre si. O que você disse? O que, a respeito de Aquiles? Você deve ter cuidado, Hestia me falou. Você conquistou muito em sua jornada. Mas ainda está cego em relação à mais importante verdade. Talvez um vislumbre lhe esclareça. Annabeth me cutucou. Do que ela está falando? Eu fitei os olhos de Hestia e uma imagem correu pela minha mente e eu vi um beco escuro entre paredes de tijolos de armazéns. Em uma das portas numa placa se lia Richmond Ironworks. 2 meios-sangues encolhidos nas sombras, um garoto de 14 e uma garota de 13 anos. Eu consegui ver que o garoto era Luke. A garota era Thalia, filha de Zeus. Eu estava vendo uma cena do passado quando os dois estavam em fuga, antes de Grover os encontrar. Luke carregando uma faca de bronze. Thalia tinha sua lança e o escudo do terror, a Aegis. Luke e Thalia pareciam famintos e magros, com os olhos de animais selvagens, como se eles estivessem sendo atacados. Tem certeza? Thalia perguntou. Luke assentiu. Há alguma coisa aqui embaixo. Eu sinto. Um estrondo ecoou do beco, como se alguém tivesse batido em uma folha de metal. Os meios-sangues rastejaram em frente. Velhas grades estavam amontoadas na doca. Thalia e Luke aproximaram-se com suas armas prontas. Uma cortina ondulada tremia de forma estranha como se algo estivesse atrás dela. Thalia olhou para Luke. Ele estava silenciosamente contando. 1, 2, 3. Ele puxou rápido, a cortina e uma pequena garota voou para cima dele com um martelo. Voa! Luke disse. A menina tinha cabelos loiros emaranhados e estava usando calça de pijama de flanela. Ela não poderia ter vantagem contra eles, mas ela teria afundado a cabeça de Luke se ele não tivesse sido tão rápido. Ele agarrou seu pulso, o martelo caiu no chão de cimento. A pequena menina lutou e chutou. Não há mais monstros. Foram embora. Está tudo bem. Luke lutando para segurá-la. Thalia, abaixe seu escudo. Você está assustando ela. Thalia deu uma batida em Aegis, que encolheu e virou uma pulseira de prata. Ei, está tudo certo, disse ela. Não vamos te machucar. Eu sou Thalia, e este é o Luke. Monstros. Não. Luke falou, mas sabemos tudo sobre os monstros. Lutamos com eles também. Lentamente, a menina parou de bater. Estudou Thalia e Luke com olhos grandes cinzentos e inteligentes. Vocês são iguais a mim? Disse ela suspeita. Sim, disse Luke. Somos, bem, é difícil de explicar, mas lutamos contra os monstros. Onde está sua família? A minha família me odeia, a menina disse. Eles não me querem. Eu fugi. Thalia e Luke fecharam os olhos. Eu sabia que ambos sabiam exatamente o que ela estava dizendo. Qual é o seu nome, garota? Thalia perguntou. Annabeth. Luke sorriu. Bonito nome. Te digo uma coisa, Annabeth do rosto bonito. Nós poderíamos usar uma lutadora como você. Os olhos de Annabeth brilharam. Vocês poderiam? Oh, sim. Luke virou sua faca ao contrário e ofereceu o cabo a ela. Você gosta de uma verdadeira arma degoladora de monstros? É bronze celestial. Funciona muito melhor do que um martelo. Em outras circunstâncias, oferecer uma faca a uma garota de 7 anos de idade não seria uma boa ideia, mas quando se é um meio-sangue, podemos jogar fora algumas regras. Annabeth agarrou a cabo. Facas são apenas para os mais rápidos e bravos guerreiros, Luke explicou. Ela não tem alcance ou o poder de uma espada, mas são fáceis de esconder e podem encontrar pontos fracos na armadura de seus inimigos. Um guerreiro inteligente possui uma faca. Eu tenho a sensação de que você é muito inteligente. Annabeth olhava para ele com adoração. Eu sou. Thalia forçou um sorriso. É melhor nos irmos, Annabeth. Nós temos uma casa segura sobre o rio James. Vamos te dar comida e roupas. Você não vai me levar de volta à minha família? Disse ela. Promete? Luke colocou a mão sobre seu ombro. Você é parte da nossa família agora. E eu prometo que não vou deixar nada te machucar. E não vou desapontá-la, você vai gostar de nós.
Fechado? Fechado. Annabeth disse feliz. Agora, vamos, Thalia disse. Não podemos nos demorar. A cena deslocou-se. Os três semideuses estavam correndo através de um bosque. Deve ter sido vários dias depois, talvez mesmo semanas. Todos eles pareciam abatidos, como se eles tivessem passado por algumas batalhas. Annabeth estava de roupas novas, jeans e uma jaqueta grande do exército. Só mais um pouco. Luke falou. Annabeth tropeçou, e ele pegou a mão dela. Thalia vinha na retaguarda, brandindo seu escudo como ela estive perseguindo a coisa que estava atrás deles. Ela estava mancando da perna esquerda. Subiram num cume e olharam para o outro lado, vendo uma casa branca colonial. Devia ser a casa dos Castelas. Certo, Luke disse, respirando com dificuldade. Só vou entrar para pegar alguns alimentos e medicamentos, esperem aqui. Luke, tem certeza? Thalia perguntou. Você jurou que nunca mais voltaria aqui. Se ela te apanhar, nós não temos escolha, murmurou. Eles queimaram nossa casa mais próxima e segura. E você tem que tratar essa perna ferida. Esta é a sua casa? Annabeth disse com espanto. Foi a minha casa, Luke murmurou. Acredite em mim, se não fosse uma emergência. Sua mãe é tão horrível assim? Annabeth perguntou. Posso conhecê-la? Não. Luke rangeu os dentes. Annabeth se encolheu surpresa com a raiva de Luke. Me desculpe, ele disse. E espere aqui. Eu prometo que tudo ficará bem. Nada vai te machucar. Eu vou voltar. Um flash dourado e brilhante iluminou a floresta. Os semideuses recuaram, e voz de homem rugiu, você não deveria ter voltado para casa. A visão se desfez. Meus joelhos amoleceram, mas Annabeth me agarrou. Percy. O que aconteceu? Você viu isso? Eu perguntei. Ver o quê? Eu olhei para Estia, mas o rosto da deusa era inexpressivo. Lembrei-me de algo que ela me disse na floresta, se você quer entender seu inimigo Luke, deve entender sua família. Mas por que ela tinha me mostrado essas cenas? Quanto tempo estive fora? Eu murmurei. Annabeth levantou suas sobrancelhas. Percy, você não foi a lugar nenhum. Você só olhou para Estia um segundo e desmaiou. Eu podia sentir que todos olhavam para mim. Não podia dar ao luxo de fraquejar. Seja lá o que for o significado das visões, eu tinha que me manter focado em nossa missão. Lady Estia, eu disse, nós temos negócios urgentes, nós precisamos ver, sabemos o que você precisa, disse a voz de um homem. Eu estremeci, porque era a mesma voz que eu ouvi na visão. Um deus apareceu próximo a Estia. Ele parecia ter uns 25 anos, cabelo encaracolado, cor de sal e pimenta, e feições élficas. Ele usava uma roupa de piloto militar de voo, com pequenas asas de pássaro vibrando em seu capacete e botas negras de couro. Em seu braço havia duas longas serpentes vivas entrelaçadas. Eu deixarei vocês agora, disse Estia. Ela curvou-se diante do aviador. E desapareceu no meio de uma fumaça. Eu entendi por que ela estava tão ansiosa para ir. Hermes, o mensageiro dos deuses, não parecia feliz. Olá, Percy. Sua sobrancelha enrugou-se como se estivesse irritado comigo, e eu me perguntava se saberia algo de minha visão. Eu queria perguntar por que ele foi à casa de Luke aquela noite, e o que tinha acontecido depois de tê-lo capturado. Lembrei-me da primeira vez que eu conheci Luke no acampamento Meio-Sangue. Eu perguntei a ele se havia alguma vez conhecido seu pai, olhou para mim e disse amargamente, uma vez. Mas pela expressão de Hermes era melhor eu não perguntar nada. Eu me curvei sem jeito. Senhor Hermes. É claro, uma das serpentes disse na minha mente. Não vai falar oi para nós. Só porque somos serpentes. George, a outra serpente censurou. Seja educado. Olá, George, eu disse. Oi, Marta. Trouxe-nos um rato? George perguntou. George, para com isso, Marta disse. Ele anda ocupado demais para procurar ratos? George disse. Isso é muito chato. Eu decidi que era melhor não entrar em debate com o George. Hermes, eu disse. Temos que falar com Zeus. É importante. Hermes olhava friamente.
Eu sou o seu mensageiro. Posso levar sua mensagem? Atrás de mim, os outros semideuses agitaram-se. E isto não está saindo como eu planejei. Talvez devesse falar com Hermes em particular. Vocês, eu disse. Por que vocês não vão fazer uma patrulha na cidade? Verifiquem as defesas. Vejam quem deixou Olimpo. Encontrem Annabeth e eu aqui em 30 minutos. Silena amarrou a cara. Mas... essa é uma boa ideia, Annabeth disse. Connor e Travis, você lideram. Os Souls pareciam gostar daquilo, e lhes fora entregue uma responsabilidade importante em frente do seu pai. Eles nunca lideraram nada, exceto corrida de papel higiênico. Então vamos, Travis disse. Eles levaram todos para fora da sala do trono, deixando-me com Annabeth e Hermes. Meu senhor, disse Annabeth. Cronos vai atacar Nova York. Você deve suspeitar que... minha mãe deve ter previsto. Sua mãe, Hermes grunhiu. Ele coçou suas costas com o seu caduceu, e George e Marta reclamaram, Não me fale de sua mãe, jovem senhorita. Ela é a razão do porquê estou aqui e todo o resto. Zeus não queria que deixássemos a linha de frente. Mas sua mãe não parava de incomodá-lo e continuou, é uma armadilha, é uma distração, blá, blá, blá. Ela disse que faria tudo sozinha, mas Zeus não queria que um grande número de estrategistas deixassem o seu lado, então ninguém mais saiu. Poderíamos estar lutando neste momento contra Tífon. E então naturalmente ele mandou-me para falar com você. Mas é uma armadilha. Annabeth insistiu. Zeus é cego por acaso? Raios atravessaram os céus. Cuidado com os comentários, menina, Hermes alertou. Zeus não é cego nem surdo. Ele não deixou o Olimpo indefeso. Mas há esses raios azuis. Sim, sim. Eu os vi. Alguma travessura daquela insuportável deusa da magia, Hecate, eu aposto, mas você pode ter certeza que não está causando nenhum dano. O Olimpo tem uma forte defesa mágica. Além disso, Aeolus, o rei dos ventos, mandou seu mais poderoso servo guardar a cidade. Ninguém a não ser os deuses do Olimpo pode entrar pelo ar. Seriam derrubados do céu. Eu levantei minha mão. E a materialização, coisas que vocês deuses costumam fazer? Essa é uma forma de transporte aéreo também, Jackson. Muito rápido, mas o deus do vento é mais rápido. A não ser que Cronos queira tomar o Olimpo, ele vai ter que marchar por toda a cidade, fora que terá que subir de elevado. Você pode imaginar ele fazendo isso? Hermes fez parecer bastante ridículo. Imagine hordas de monstros subindo de elevador, 20 de cada vez, ouvindo Staying Alive. Mesmo assim, eu não gostei da ideia. Talvez alguns de vocês poderiam voltar, sugeri. Hermes balançou a cabeça impacientemente. Percy Jackson, você não compreende. Tífon é o nosso maior inimigo. Eu pensei que era Cronos. Os olhos de Hermes brilharam. Não, Percy. Nos velhos tempos, Tífon quase derrubou Olimpo. Ele é marido de Equidna. A conheci no arco, eu murmurei. Nada agradável. É o pai de todos os monstros. Nós nunca poderemos esquecer o quanto ele esteve próximo em nos destruir, e como ele foi humilhado. Éramos mais poderosos nos velhos tempos. Agora nem podemos esperar a ajuda de Poseidon, porque ele tem sua própria guerra para lutar. Hades se senta em seu reino e não faz nada, Deméter e Perséfone seguem o seu exemplo. Temos que juntar o poder remanescente e opor-se à gigante tempestade. Não podemos dividir nossas forças, nem esperar até que ele chegue a Nova York. Temos que batalhar com ele agora. E estamos fazendo progressos. Progresso? Eu disse. Ele quase destruiu Saint Louis. Verdade, Hermes admitiu. Mas ele destruiu apenas metade do Kentucky. Ele está diminuindo agora. Perdeu o poder. Eu não queria argumentar, mas soou como se Hermes tentasse convencer a si mesmo. No canto, o Ofeutauro mugia tristemente. Por favor, Hermes, Annabeth falou. Disse que a minha mãe viria. Ela deixou alguma mensagem para nós? Mensagens, ele murmurou. Será um excelente trabalho, disseram-me. Sossegado. Com um monte de adoradores em Ninguém se importa com o que tenho a dizer. As mensagens são sempre sobre as outras pessoas. Ratos, George meditou.
Entrei nessa pelos ratos. SHHH, Marta o repreendeu. Nós nos importamos com o que tem a dizer Hermes. Certo, George? Oh, absolutamente. Podemos voltar para a batalha agora? Eu quero entrar no modo laser de novo. É divertido. Silêncio os dois, Hermes grunhiu. O deus olhou para Annabeth, que estava implorando com os seus olhos cinza. Bah, Hermes disse. Sua mãe disse para te avisar que você está por sua conta. Você deve ficar em Manhattan sem a ajuda dos deuses. Como se eu não soubesse disso. Por que eles pagam para ela ser a deusa da sabedoria, eu realmente não tenho certeza. Mais alguma coisa? Annabeth perguntou. Ela disse que você deveria tentar o plano 23. Disse que saberia o significado. O rosto de Annabeth ficou pálido. É óbvio que ela sabia o que significava, e pelo jeito não gostou. Vá em frente. Última coisa, Hermes olhou para mim. Ela disse para te falar Percy, lembre-se dos rios. E algo sobre ficar longe de sua filha. Não tenho certeza cujo rosto estava mais vermelho, o de Annabeth, ou o meu. Obrigado, Hermes, Annabeth disse. E eu queria dizer que... Eu sinto muito por Luke. O deus endureceu sua expressão, como se ele tivesse virado mármore. Você poderia não ter tocado neste assunto, Annabeth deu um passo atrás nervosamente. Desculpe? Desculpas não ajudam. George e Marta enrolaram-se em volta do caduceus, que brilhou e se transformou em algo que parecia suspeitosamente como um marcador de gado com alta voltagem na ponta. Você deveria tê-lo salvado quando teve chance, Hermes grunhiu para Annabeth. Você é a única que poderia ter ajudado. Eu tentei ficar entre eles. Você está falando do quê? Annabeth nunca. Não defenda ela, Jackson. Hermes virou o marcador de gado na minha direção. Ela sabe exatamente do que estou falando. Você é quem deveria se culpar. Eu deveria ter mantido minha boca fechada, mas tudo o que eu pensava naquele momento era desviar a atenção dele para longe de Annabeth. Ele não estava bravo comigo, ele estava bravo com ela. Talvez se você não tivesse abandonado Luke e sua mãe. Hermes levantou seu marcador de gado. Ele começou a crescer até chegar a uns 3 metros de altura. Pensei, bem é isso. Mas, quando se preparou para o ataque, George e Marta se inclinaram e falaram algo bem perto de seus ouvidos. Hermes cerrou seus dentes. Ele baixou o marcador de gado e ele voltou às dimensões de um bastão. Percy Jackson, ele disse, apenas porque carrega a maldição de Aquiles, vou poupá-lo. Você está nas mãos do destino agora. Nunca mais fale assim comigo. Você não tem ideia de quanto eu tenho sacrificado, o quanto. Sua voz quebrou, e ele voltou a dimensões humanas. Meu filho, meu maior orgulho, minha pobre mãe. Ele parecia devastado e eu não sabia o que dizer. 1 minuto atrás ele estava pronto para nos evaporar. Agora, ele parecia que estava precisando de um abraço. Olhe, Sr. Hermes, eu disse. Desculpe, mas eu preciso saber. O que aconteceu com a mãe? Ela disse algo sobre o destino de Luke, e seus olhos. Hermes olhou furioso para mim, e minha voz vacilou. O olhar em seu rosto não era realmente de raiva, era de dor. Profunda e incrível dor. Eu vou deixá-los agora, ele falou. Tenho uma guerra para lutar. Ele começou a brilhar. Eu me afastei e puxei Annabeth, porque ela ainda estava congelada de choque. Boa sorte, Percy, Marta a serpente sussurrou. Hermes brilhou como a luz de uma supernova. Então ele desapareceu. Annabeth sentou-se aos pés do trono da sua mãe e chorou. Eu queria confortá-la, mas eu não sabia como. Annabeth. Eu disse, não é sua culpa. Eu nunca tinha visto Hermes agir dessa forma. Eu acho. Eu não sei. Provavelmente se sente culpado por Luke. Ele está procurando alguém para culpar. Não sei por que ele atacou você. Você não fez nada para merecer isso. Annabeth limpou os olhos. Ela fixou seu olhar na lareira como se fosse sua pira funerária. Eu falei meio constrangido. Você não fez, certo? Ela não respondeu. A faca de bronze celestial presa ao seu braço era a mesma de minha visão. Todos esses anos, eu não percebi que foi um presente de Luke.
Eu perguntei a ela muitas vezes por que preferiu lutar com uma faca, em vez de uma espada, e ela nunca me respondeu. Agora eu sabia. Percy, disse ela. O que você quis dizer sobre a mãe de Luke? Você a conheceu? Eu assenti com relutância. Nico e eu visitamos ela. Ela era um pouco diferente. Descrevi Mike Castellan, e no momento estranho em que seus olhos começaram a brilhar e ela falou sobre o destino de seu filho. Annabeth amarrou a cara. Isso não faz sentido. Mas por que razão foram visitá-la? Os olhos dela se ampliaram. Hermes disse que você carrega a maldição de Aquiles. Estia disse a mesma coisa. Você se banhou no rio STYX? Não mude de assunto. Percy, sim ou não? Talvez um pouco. Contei a história de Hades e Nico, e como eu derrotei um exército dos mortos. Pulei a parte da visão dela puxando-me para fora do rio. Eu ainda não entendia muito bem esta parte, e só de pensar nisso, deixava envergonhado. Ela balançou sua cabeça em descrença. Você tem alguma ideia de como isso foi perigoso? Eu não tive escolha, disse. É a única maneira de eu me igualar a Luke. Você quer dizer, de imortais, é claro. É por isso que o Luke não morreu. Ele foi para o STYX. Oh não, Luke. O que ele estava pensando? Então agora você está preocupado com Luke de novo, eu protestei. Ela olhou-me e eu apenas me afastei. O quê? Esquece isso, eu murmurei. Apenas gostaria de saber o que significava aquilo que Hermes tinha dito sobre ela não ter salvado Luke, quando teve chance. Claramente, ela não havia me contado tudo. Mas no momento eu não estava com vontade de perguntar. A última coisa que eu queria saber era mais alguma coisa sobre a sua história e de Luke. O ponto é, ele não morreu no STYX, eu disse. E nem eu. Agora eu tenho que enfrentá-lo. Temos de defender Olimpo. Annabeth estava estudando minha cara, como se estivesse tentando ver alguma mudança desde o meu mergulho no STYX. Eu acho que você está certo. Minha mãe falou, plano 23. Ela mexeu na mochila e puxou o laptop de Dédalo. O símbolo delta em azul brilhava na tela, enquanto ele ligava. Ela abriu alguns arquivos e começou a ler. Aqui está, disse ela. Deuses, temos um monte de trabalho a fazer. Uma invenção de Dédalo. Um monte de invenções, perigosas. Se a minha mãe quer que eu use este plano, ela deve saber que as coisas estão muito ruins. Ela olhou para mim. Sobre a mensagem para você, lembre-se dos rios. O que será que significa? Eu balancei minha cabeça. Como de costume, não tinha nenhuma ideia que os deuses estavam me dizendo. Qual rio eu deveria me lembrar? Do STYX? Do Mississippi? Então os irmãos Sol entraram correndo na sala do trono. Você precisa ver isto, disse Connor. Agora. As luzes azuis no céu tinham parado. De início eu não entendia qual era o problema. Os outros campistas se reuniram em um pequeno parque na borda da montanha. Eles estavam enfileirados em um parapeito, olhando para baixo em Manhattan. Alinhados ao parapeito havia vários binóculos, onde se depositava um dracma de ouro para enxergar toda a cidade. Todos os binóculos estavam ocupados. Eu olhei para baixo na cidade. Eu podia ver quase tudo a partir daqui, o East River e pelo rio Hudson Carvin a forma de Manhattan, a linha das ruas, as luzes dos arranha-céus, o trecho escuro do Central Park, no norte. Tudo parecia normal, mas algo estava errado. Senti em meus ossos antes de perceber o que era. Eu não ouço nada, Annabeth disse. Esse era o problema. Ainda nesta altura, nos deveríamos estar ouvindo o barulho de milhões de pessoas se movimentando pela cidade, milhares de veículos e máquinas, o zumbido que faria uma grande metrópole. Você não pensa nisso quando mora em Nova York, mas está sempre lá. Mesmo na calada da noite, Nova York nunca é silenciosa. Mas agora estava. Senti como se o meu melhor amigo tivesse subitamente caído morto. O que vocês fizeram? Minha voz soou angustiada e com muita raiva. O que fizeram à minha cidade? Eu empurrei Michael e El para o lado e peguei o binóculo para dar uma olhada. Nas ruas abaixo, o tráfego tinha parado. Os pedestres estavam deitados sobre as calçadas, ou agachados perto das portas. Não havia nenhum sinal de violência, nada destruído, nada disso.
Era como se todas as pessoas em Nova York tinham simplesmente decidido parar o que eles estavam fazendo e desmaiar. Eles estão mortos? Silena perguntou com espanto. Meu estômago gelou. Uma linha da profecia tocou meus ouvidos, e vejo o mundo cair num sono infinito. Lembrei-me da história de Grover, sobre o encontro com Morfeu, deus do sono no Central. Você tem sorte, estou guardando minhas energias para o evento principal. Morto não, eu disse. Morfeu pôs toda a ilha de Manhattan para dormir. A invasão já começou.